Tudo bem, pessoal? De volta aqui no meu canal no YouTube, na noite desta sexta-feira, e eu queria conversar com vocês sobre a reforma da Vila Belmiro. Tem boas notícias, não. E queria falar também sobre a coletiva do presidente Marcelo Teixeira, que ele deu na manhã desta sexta-feira, lá no CT na Vila Belmiro. Mas antes de eu falar sobre tudo isso, eu queria pedir para vocês se inscreverem no canal, tá? Se inscreva no canal, dê um like e ative o sininho para vocês ficarem sabendo quando é que eu solto um novo vídeo. Pois é, pessoal, a questão do contrato na Vila Belmiro entre Santos e W Torre para a reforma do Estádio Santista, por enquanto, nada avançou. Nada. Desde a última reunião. E o interessante foi que, durante a entrevista coletiva, um jornalista perguntou para o Marcelo Teixeira: o presidente, como é que está a situação da Vila Belmiro? Da reforma da Vila Belmiro? E ele fugiu da pergunta, dizendo espertamente, que ele é espertalhão, dizendo que esse é um assunto que vai ser tratado futuramente. Talvez na próxima semana ou na outra, ainda tem reuniões, etc e tal. Bom, o fato é que ele não respondeu. Por que ele não respondeu? Porque ele não tem o que responder. Por que ele não tem o que responder? Porque nada avançou desde a última reunião. Santos e W Torre, nesse momento, marcam passo. A construtora não atende os pedidos, as reivindicações do Santos, e o Santos segue firme também com as suas reivindicações. Então o negócio é o seguinte, então, já que não sai desse patamar, já que ninguém desocupa a moita, seria interessante que de fato esse contrato fosse desfeito. Porque o Santos não tem condições mais de continuar jogando nessa gaiola que é a Vila Belmiro. Enquanto os estádios dos times estão crescendo, os times arrecadando fortunas e mais fortunas com seus jogos, o Santos continua arrecadando isso daqui. E quando chega numa situação delicada, como é esse ano, quando teve 2 campeonatos para disputar, e um deles, a verba foi antecipada, o Santos fica numa situação dramática. Não sabe o que fazer. Entendeu? Não sabe o que fazer. Então, por exemplo, veja a situação do Criciúma, gente. Do Criciúma, que é uma cidade do interior de Santa Catarina. O Criciúma está reformando o seu estádio, Heriberto Rios. Dá uma olhadinha aí. Aí, tá vendo? Está reformando o Heriberto Rios, que hoje tem capacidade para 19 mil pessoas e vai passar para 27 mil pessoas. O Criciúma, gente. O Criciúma, que não tem o poder de torcida como tem o Santos. Tá? Agora, dê uma olhada só no Vasco da Gama. Olha o que o Vasco vai fazer. Tá vendo só? Então, o Vasco da Gama está aumentando. Quer dizer, mandou um projeto para a Câmara Municipal do Rio de Janeiro, e esse projeto já foi aprovado para aumentar o estádio de São Januário, a capacidade de São Januário, que hoje é de 22 mil pessoas, vai passar para 48 mil pessoas. 48 mil pessoas. E até o final do ano, segundo os relatos da mídia, a reforma deve começar. Então, pessoal, veja só. O Heriberto Rios hoje tem capacidade para 19 mil pessoas. Vai passar para 27. O São Januário hoje tem 22 mil pessoas, vai passar para 48 mil. E o Santos, até agora, discute esse projeto faz o quê? 3 anos? Mas muito mais do que isso, que é da época do Pérez. O Rueda ficou 3 anos, o Marcelo há 3 anos e meio, quase 5 anos o Santos está discutindo a reforma na Vila Belmiro. E não sai do lugar. Não sai do lugar. O Marcelo Teixeira batendo o pé e a W Torre parece que não tem interesse em reformar a Vila Belmiro. E para ela tanto faz como tanto fez, segue, tem outras coisas para fazer e tem logo. Não tem só a W Torre para o Santos fazer a reforma da Vila Belmiro. O Heriberto Rios de Santa Catarina vai ser feito com uma empresa, uma consultora. São Januário com outro. Tem a consultora que está fazendo reforma do Pacaembu. A Arena da Baixada foi feita por uma outra consultora. Não tem só a W Torre. Pô, se não está dando certo com a W Torre, dá o pé na bunda dos caras. Entendeu? Já que eles são rígidos e não querem atender as reivindicações do Santos, ok, então manda embora. Começa tudo do zero, já que demorou 5 anos, demora mais 1 ano. Pega uma outra consultora. E dá um bico na W Torre, porque a W Torre, me parece, não tem interesse nenhum em reformar a Vila Belmiro, porque aceita passivamente tudo isso que está acontecendo. Então o Santos continua jogando no estádio pequenininho e tendo uma arrecadação pequenininha. E, consequentemente, ele não aumenta também a sua base de sócio-torcedor. Porque o cara que compra o plano sócio-torcedor, ele quer ir no estádio. Basicamente, ele quer ir no estádio.
Como a Vila Belmiro é um estádio para 11 mil pessoas, vamos ser otimistas, 13 mil pessoas, se o seu estádio passa, como nesse projeto, para 30 mil pessoas, pô, já mudou. Já mudou. Então o Santos deixa de ganhar dinheiro na bilheteria dos jogos e também na sua base de sócio-torcedor. Então, gente, é o seguinte, eu acho que alguém tem que chegar nessa reunião do Conselho Deliberativo, chamar o Marcelo Teixeira e... ninguém tem peito para fazer isso lá, né? Ninguém tem peito. Parece que não tem jeito. Parece que os caras morrem de medo do Marcelo Teixeira. O Marcelo Teixeira... Por que vocês têm medo do cara? Eu não entendo isso, sabe? Um cara que, pô, normal, de carne e osso. Qual é o medo do Marcelo Teixeira ao Conselho Deliberativo? Tenha santa paciência. Chega lá e intima o cara. Intima, escuta, nós vamos te dar 1 mês, 30 dias para você resolver esse problema com a W Torre. Se não resolver, você vai procurar outra construtora. Não dá mais, gente. Não dá mais. Não dá mais. E por falar no Marcelo Teixeira, hoje de manhã, ele deu a sua entrevista coletiva. E alguns pontos, bom, verborrágico que é, né? Deixou de responder um monte de pergunta. Mas algumas perguntas interessantes foram feitas, ele respondeu algumas coisas. Por exemplo, a questão que eu venho tocando muito aqui nesse canal no YouTube, dessa moleza que é o Santos atualmente. O Santos atualmente treina um período por dia. E aí quando ele tá com a semana, normalmente tá com a semana cheia, ainda tem 2 dias de folga. Ou seja, os caras não trabalham. O jogador do Santos não trabalha. O Carille não trabalha. A comissão técnica do Carille não trabalha. Segunda-feira, treino meio período. Terça-feira, treino meio período. Quarta-feira, jogo, meio período. Mas a concentrou. Então eles vão dizer que a concentração conta período integral. Tá? Aí quinta-feira, regenerativo. Sexta-feira, folga. Sábado, folga, volta a treinar domingo, porque tem jogo na quarta. Você entende? É meio período por dia e 2 dias de folga na semana. Aí, questionado sobre isso, o Marcelo Teixeira, olha só, gente, olha o que ele respondeu. Eu sou leigo, eu não sei se isso é bom ou não. Pera um pouquinho, eu também sou leigo num monte de coisa. Mas quando o meu tá na reta, eu procuro me informar para saber se está sendo feito de maneira correta. Que é o que o Marcelo Teixeira devia fazer. Essa resposta dele é uma resposta vaga, é uma resposta vazia. Ou seja, ele fugiu da pergunta. Ao dizer que ele não sabe se treinar 1 vez por dia, se treinar 2 vezes por dia, 3 vezes por dia, ele não sabe, porque ele falou, sou leigo no assunto. Então eu não sei o que vocês estão fazendo certo. Mas pera um pouquinho, você é o presidente do time. Você é o presidente do time, você tem que se informar. Tá todo mundo denunciando. Esse canal aqui no YouTube está denunciando. A mídia nos grandes portais, outros blogs, e a torcida está revoltada com essa situação de moleza que se encontra o Santos, que praticamente não trabalha. Então, Marcelo Teixeira, já que você é o presidente, procure se informar. Procure se informar e tome as medidas cabíveis, porque não tem cabimento. Você não quer desgastar fisicamente o grupo? Eu concordo. Vamos dizer que não seja isso. Mas é o seguinte, à tarde vocês vão voltar aqui na Vila Belmiro. Nós vamos assistir jogos dos outros times, nós vamos conversar sobre táticas, vamos botar na lousa o que nós vamos ter que fazer. Tem que levar os caras para a Vila Belmiro. Tem que levar os caras para o CT, porque não tem cabimento o jogador ficar meio período trabalhando e o resto do dia ele não pensa mais no Santos. Ele perde completamente o foco. Ele tem que estar focado no Santos o tempo inteiro. Mas isso não acontece por causa dessa moleza, que é esse schedule, essa agenda de trabalho do Fábio Carille. E ninguém cobra. E o presidente vem com essa conversa fiada que não sabe do assunto. Ah, tenha santa paciência. Tenha santa paciência. Outra coisa que ele falou também nessa entrevista que me chamou a atenção é o seguinte, ele está insatisfeito com o contrato com a Globo. Porque, segundo ele, foi acordada uma coisa e depois, com o passar do tempo, outra coisa foi colocada em prática. O Santos não passa na televisão aberta, o Santos não tem aparecido no Sport TV, basicamente os jogos do Santos estão restritos ao Premier, canal por assinatura. Tá? Agora, você pode dizer, senhor, mas você não falou que é mais negócio o Premier do que ter o Sport TV? É, do ponto de vista do torcedor, porque eu acabei de renovar meu plano com o Premier, R$ 29,90. R$ 29,90. Para você ter o Sport TV, você tem que ter assinatura cabo, e não custa menos do que R$100. Então, ter o Premier é mais negócio do ponto de vista financeiro para o torcedor. Você assiste no celular, você assiste no computador, você pode espelhar na sua televisão, se ela for um Smart TV, é muito mais negócio. Porém, quando o jogo passa no Sport TV, você tem um crédito para receber lá no fim do campeonato. Quanto mais jogos passam no Sport TV, maior é o crédito que você vai ter com a Globo no final do ano.
idem para os jogos em televisão aberta. E não passa. Então o Marcelo Teixeira disse, hoje de manhã, que vai conversar com a Globo para tentar acertar essa questão. Para tentar acertar. E ele tem que acertar mesmo. Porque tudo que o Santos precisa é grana. E por falar em grana, ele falou também sobre a Libra, que é a liga que que o Santos assinou o contrato e tal. Pode vir o empréstimo da Libra para o Santos, um adiantamento de verba para o Santos fazer frente às suas despesas até o final do ano. Pode acontecer. Por que pode acontecer? Porque o Santos não arrecada. Quando tem a chance de arrecadar, que é a bilheteria de jogo, a renda é a michuruca. É michuruca. O Santos arrecadou 123 mil reais no jogo contra o Goiás. Vocês acham que tem cabimento? Isso não paga o salário de um jogador que está subindo da base para jogar no time de cima. Que sejam dois. E o resto é elenco. É por isso que precisa de um estádio. É por isso que esse contrato tem que ser mais bem amarrado. Entendeu? Tem tudo isso aí também. Pessoal, basicamente, a outra coisa também que eu queria falar com vocês. Ele falou a respeito do Caio Jorge. Que no contrato do Santos com a Juventus, estava lá. Se por um acaso a Juventus for negociar o jogador, tem que avisar o Santos. O Santos tem preferência no negócio. Só que não foi colocado multa. Aí deveria ter escrito assim: se por um acaso a Juventus negociar o Caio Jorge com outro time, Cruzeiro, que foi o que aconteceu, e não avisar o Santos, terá que pagar uma multa de 5 milhões de euros. Não tem isso. Não tem isso. Como não tem isso, o que vai acontecer? O Marcelo Teixeira, aí ele é espertão também, ele não é bobo. Ele vai tentar botar uma areia nesse caminhão aí. O que ele vai fazer? Ele vai chegar para os caras e dizer: escuta, eu tinha preferência, você tem que ter me avisado. Então eu quero contratar o jogador. Eu quero o jogador. É isso que ele vai fazer. Para forçar Juventus e Cruzeiro molhar a mão do Santos com dinheirinho nessa questão para não atrapalhar essa negociação. Tá na cara que vai acontecer isso. E aí, eu bato palma para ele. Se ele fizer isso, ele tá, de parabéns. Tá? Gente, só para finalizar, um beijo no coração de toda a família Arantes do Nascimento pelo falecimento da dona Celeste, né? A mãe do Pelé, a mulher que norteou a vida dele, que ensinou tudo para ele juntamente com o seu Dondinho, e foram os pais do Pelé, tá? Que a família esteja bem nesse momento, que Deus, do alto da sua grandeza, conforte a família e que a dona Celeste descanse em paz. Tá bom? Pessoal, nos vemos.